O reino de Eldória tremia sob a ira do inverno eterno. Ventos cortantes uivavam como lobos famintos, chicoteando as muralhas da fortaleza alta e varrendo cada canto da terra. Lá fora, a neve caía sem trégua, transformando paisagens familiares em um deserto branco e traiçoeiro. Ninguém estava seguro, nem mesmo o rei Alfa Teron, que sentia o frio não apenas em seus ossos, mas no mais profundo da sua alma. Teron era uma figura imponente, um líder nato. Seus olhos, antes da cor das tempestades de verão, agora carregavam o peso de 1000 invernos, nublados por uma dor que nunca cicatrizava. Seu corpo, talhado pela guerra e pelas inúmeras batalhas para proteger seu povo, era uma fortaleza de músculos e cicatrizes. Mas por dentro, ele era um homem assombrado. Assombrado pelo fantasma de Lyra, a ômega que ele amou, que ele falhou em proteger. Lyra. O nome era um sussurro doloroso na mente de Teron. Lyra de beleza etérea, com cachos que lembravam o outono e olhos que refletiam a luz da esperança. Seu riso fácil era uma melodia que um dia embalou Eldória, a promessa de dias melhores. Ela era a luz, a razão pela qual o reino se erguia a cada manhã. Sua perda havia quebrado Teron de formas que nem a mais brutal das guerras conseguiu. Sua culpa era um monstro, um fardo esmagador. Ele temia falhar novamente, temia que qualquer coisa que ele amasse fosse tirada dele pela crueldade do destino ou de seus inimigos, que ainda espreitavam nas sombras do inverno. O trauma da perda de Lyra era seu conflito interno fundamental, a ferida que ditava cada um de seus passos. A ameaça não vinha apenas do frio. As terras do sul, agora um mar de gelo, abrigavam os resquícios de um antigo inimigo, silencioso, mas sempre presente. A cada dia, a tensão aumentava e a busca por sobreviventes da nevasca se tornava uma corrida contra o tempo, uma forma de Teron honrar a memória de quem se foi e lutar por quem ainda vivia. Foi essa busca desesperada que o arrastou para fora, para o coração da tempestade. O rei Teron não enviaria seus homens para onde ele mesmo não iria. Ele liderava a vanguarda, seu lobo interior uivando com uma mistura de dever e uma estranha, quase insuportável, sensação de presságio. A nevasca era implacável, a visibilidade quase nula, mas ele empurrava seus guardas para a frente, seus sentidos aguçados pela esperança de encontrar alguém, qualquer um, vivo. A expedição os levou a um vale esquecido, escondido pelas montanhas mais altas de Eldória. Ali, a neve acumulava-se em montes assustadores. Foi então que Teron a viu. Uma mancha escura em meio ao branco infinito, quase imperceptível. Seu coração, endurecido por anos de luto, vacilou, depois parou. Ele desmontou do cavalo com uma velocidade alarmante, afundando na neve até os joelhos. Caminhou, ou melhor, cambaleou, em direção à figura. Seus guardas, acostumados à sua resiliência, observaram com um choque mudo a mudança repentina em seu líder. A figura jazia ali, pequena e frágil, coberta por um manto rasgado e pelo gelo. Com mãos trêmulas, Teron removeu a neve do rosto da pessoa. E então, o mundo parou de girar. Os traços eram inconfundíveis, gravados em sua memória como fogo. Os mesmos lábios finos, o nariz delicado, a linha do maxilar que ele beijara milhares de vezes. Era Lyra, congelada, mas não partida. Seus cabelos, antes dourados, agora estavam esbranquiçados pelo frio e emaranhados. A pele pálida, quase translúcida, e seus pulsos estavam fracos, quase sem pulso. No manto rasgado, quase imperceptível contra o tecido escuro, um pequeno broche de cristal de gelo reluzia fracamente, um ponto de luz misterioso na escuridão.
o mesmo broche que ele havia dado a ela há muitos invernos. Theron a pegou nos braços, sentindo o peso leve de seu corpo, a frieza que irradiava dela. Lágrimas, que ele achava ter secado há muito tempo, escorreram por seu rosto marcado. Era ela, viva. A esperança, há muito enterrada, brotou em seu peito, ardendo como uma fogueira no meio da nevasca. Mas o medo de perdê-la novamente, de que ela estivesse ferida, ou pior, de que a nevasca tivesse roubado dela mais do que apenas a consciência, era um frio ainda maior que o da tempestade. Ele a segurou firme, seu corpo fornecendo o calor que ela tão desesperadamente precisava. Murmurou seu nome, como uma oração, repetidamente: Lyra, Lyra. Foi então que seus olhos se abriram. Olhos antes cheios de calor e riso, agora eram um vazio assustador. Ela o encarou. Sem qualquer brilho de reconhecimento, sem a menor faísca de lembrança. Era um olhar perdido, um estranho em seu próprio corpo, em seus próprios olhos. O coração de Theron se partiu novamente. Lyra estava ali, em seus braços. Mas o que restava dela? Gostou do primeiro capítulo? Que tal um like para ajudar o algoritmo e mostrar que vocês querem mais dessa história? Verifiquem se ainda estão inscritos no canal para não perderem os próximos. De qual cidade vocês estão assistindo? Deixem nos comentários, adoro saber onde nossa aventura alcança. E me contem, o que vocês acham que Theron vai fazer agora? O uivo do vento era um lamento, mas o grito de Theron era de esperança. Ele a ergueu nos braços, sentindo o corpo leve, quase sem peso. O desespero se misturava à euforia. Lyra estava viva, mas era uma casca da mulher que ele conhecia. Seus guardas, que antes estavam mudos de choque, agora se apressavam preparando-lhe o cavalo. O rei Alfa a aninhou contra seu peito, buscando transferir seu próprio calor para aquele corpo gélido. O caminho de volta para a Fortaleza Alta foi uma corrida contra a morte. Theron não sentia o frio cortante, apenas o temor de que cada sopro de vento levasse Lyra embora novamente. Ele murmurava palavras de conforto, promessas vazias que ela não podia entender, mas que ele precisava dizer. Os olhos dela, fixos no vazio, eram um abismo. No castelo, a notícia se espalhou como um incêndio. A alegria momentânea se transformou em espanto quando viram a condição da rainha. Theron a levou diretamente para seus aposentos, a estufa particular, onde o calor era constante e as plantas exóticas floresciam mesmo no auge do inverno. Ele a depositou com delicadeza sobre a cama macia, coberta de peles quentes. A curandeira Elara, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, foi chamada imediatamente. Ela era a sabedoria em pessoa, a única que Theron confiava plenamente. Seu rosto, geralmente sereno, mostrava uma ruga de preocupação. Elara examinou Lyra com mãos ágeis e atentas, verificando o pulso, a respiração fraca, a palidez mortal. Ela está congelada, Alfa Theron. Elara disse, sua voz calma, mas firme. Precisa de calor gradual, nutrição e, acima de tudo, tempo. Os próximos dias foram um borrão de cuidado desesperado para Theron. Ele não saía do lado dela. Alimentava-a com caldos mornos, limpava seu rosto, trocava suas compressas. Seus dedos, antes acostumados a empunhar espadas, agora se moviam com uma ternura quase dolorosa. Ele observava cada pequena mudança, cada respiração mais profunda, cada tremeluzir das pálpebras, como se fossem milagres. A Fortaleza Alta era um refúgio incerto, com os ecos da nevasca ainda assombrando os corredores. Mas ali, no quarto aquecido, Theron tentava criar uma bolha de segurança para Lyra. Fisicamente, Lyra começou a melhorar. A cor voltou lentamente ao seu rosto.
O pulso ficou mais forte. Ela conseguia sentar-se, beber água por conta própria, mas a melhora de seu corpo apenas destacava a persistência da ausência em seus olhos. Ela o olhava, às vezes, por longos segundos, sem reconhecimento. Era um olhar de criança assustada, de um estranho em um lugar desconhecido. Ela não se lembra de nada, Elara. Theron disse uma tarde, a voz rouca, o desespero crescente em seu peito. Nem de mim, nem do nosso reino. Elara suspirou, sentando-se ao lado da cama. Lyra, por sua vez, observava a janela, alheia à conversa. Sua mente passou por algo terrível, Rei Theron. O trauma pode ter apagado tudo. A memória dela pode estar perdida para sempre. As palavras da curandeira atingiram Theron como um golpe, mas ele se recusava a aceitar. A Lyra que ele amava, a essência dela, não podia ter desaparecido por completo. Ele precisava acreditar nisso. Era seu conflito interno mais profundo. A Lyra que ele tinha em seus braços era sua esposa, mas a alma, as memórias, a identidade dela pareciam ter sido roubadas. Como amar alguém que não o reconhecia? Como reconstruir um futuro sobre um passado que ela não conseguia recordar? A cada toque de Theron, a cada palavra suave, Lyra sentia algo. Uma familiaridade estranha, um calor que não vinha apenas do fogo. Quando ele segurava sua mão, um arrepio percorria seu braço, não de medo, mas de uma segurança inexplicável. Seus olhos, embora vazios de lembranças, buscavam os dele nos momentos de silêncio, como se sua presença fosse a única âncora em um mar de confusão. Ela não sabia quem ele era, mas sentia que deveria confiar nele. Theron passava horas contando histórias do passado deles, da cor do outono nos cabelos dela, do riso que ecoava pelas campinas, das promessas sussurradas sob a luz da lua. Ele procurava por qualquer sinal, qualquer brilho de reconhecimento, mas os olhos dela permaneciam inertes, ouvindo as palavras como se fossem canções de um bardo sobre um reino distante. Certa manhã, enquanto Theron organizava os poucos pertences que Lyra tinha em seu manto rasgado, suas mãos encontraram um objeto, um broche, pequeno, delicado, feito de cristal de gelo que cintilava com uma luz fraca. Seu coração deu um salto. Ele o reconheceu imediatamente. Havia dado aquele broche a ela há muitos invernos, um símbolo de seu amor e da beleza do reino congelado. Ele o segurou na palma da mão, a mistura de dor e esperança apertando seu peito. Era a prova concreta de que aquela era Lyra. Ela tinha guardado o presente. Mas por que não se lembrava? Esse objeto, que deveria ser um elo, agora era um lembrete cruel do que havia sido perdido. Você se lembra deste, Lyra? Ele perguntou, aproximando-se dela, mostrando o broche. Eu te dei. Lyra olhou para o broche, depois para ele. Seus dedos pálidos tocaram o cristal, sentindo o frio suave. Não havia reconhecimento, mas sim uma curiosidade infantil. Ela virou o broche entre os dedos. O brilho fraco refletindo em seus olhos. Era um momento de intimidade dolorosa. Theron sentiu a necessidade de protegê-la, não apenas da nevasca e de antigos inimigos que ainda espreitavam nas sombras, mas também da crueldade de seu próprio passado, de um destino que a havia ferido tão profundamente. O conflito externo da segurança de Lyra no reino era agora inseparável do seu conflito interno, de reconquistar o coração de sua amada, mesmo que ela não se lembrasse dele. Naquela noite, enquanto Theron velava seu sono, Lyra gemeu. Um som fraco, abafado. Seus olhos se arregalaram. Ela estava tremendo, suando frio. Theron se inclinou, preocupado. Lyra, o que foi? Ele sussurrou, acariciando o cabelo dela. Ela respirava com dificuldade, os olhos fixos em um ponto invisível.
escuridão e o frio. Uma imagem fragmentada invadiu sua mente, um flash rápido, a sensação de ser puxada, o gelo, um pavor esmagador, o grito que ela não conseguia soltar, o terror de estar sozinha. O coração de Theron se contraiu. Algo havia acontecido, algo terrível. Aquele era o primeiro vislumbre de um passado sombrio, um mistério que precisava ser desvendado, e ele faria de tudo para protegê-la dele novamente. O amanhecer trazia a promessa de um dia menos gélido, mas o coração de Theron carregava seu próprio inverno. Ele se dedicava a Lyra com uma intensidade que assustava seus guardas e conselheiros. Todos os dias, ele a levava a um lugar diferente da Fortaleza Alta, um santuário de suas memórias compartilhadas. Primeiro, foi o Orquidário Real, uma estufa imensa de vidro e ferro, onde o ar era úmido e quente, carregado com o aroma doce das orquídeas mais raras. Theron a guiou entre os canteiros, seus dedos grossos e marcados, apontando para uma flor em particular. Você amava esta Lyra. Dizia que suas pétalas eram como o riso de uma criança. Ele descrevia as cores, as formas, as conversas que tiveram ali. Lyra o ouvia, seus olhos grandes e curiosos, absorvendo tudo, mas sem a centelha do reconhecimento. No entanto, quando ele tocou levemente sua mão, um leve rubor coloriu suas bochechas pálidas e um sorriso fraco, quase imperceptível, curvou seus lábios. Não era a Lyra de antes, mas era um começo. Esse momento de pura esperança foi quebrado por uma sombra. Lord Kyle, conselheiro sênior e chefe da guarda, adentrou o orquidário, seus passos ressoando pesadamente no chão de pedra. Seus olhos, de um azul gélido, demoraram-se em Lyra com uma desconfiança mal disfarçada. Alpha Theron, disse Kael, sua voz arrastada e polida demais. Há relatórios urgentes da fronteira sul e a presença da senhora aqui tem gerado perguntas. Alguns se questionam sobre quem ela realmente é. Ele deixou a implicação pairar no ar, venenosa. Theron sentiu o sangue ferver. Ela é a rainha Kael, minha esposa. A resposta de Theron foi um rosnado, mas a preocupação de Kyle era uma faca afiada na ferida aberta do rei. O dilema de Theron se aprofundava: proteger Lyra das intrigas, mesmo que ela não se lembrasse de ser rainha, ou acelerar sua recuperação para provar sua identidade. Dias se transformaram em semanas. Theron a levou ao grande salão, descrevendo os bailes, as festas, a forma como a luz da lua entrava pelas altas janelas. Ele a conduziu pela biblioteca, falando sobre os livros que leram juntos, os segredos sussurrados entre as estantes. Lyra, em meio à grandiosidade rígida do castelo, sentia uma melancolia estranha. Os olhos de Theron, que a seguiam com uma devoção quase dolorosa, eram sua única certeza. Ela se via constantemente atraída para ele, como uma mariposa pela chama, buscando o calor de sua mão, a segurança de seu olhar. Ele era um porto em seu mar de confusão. Certa tarde, Theron a levou para a antiga arena de treinamento dos lobos, agora coberta por uma fina camada de neve recém-caída, mas abrigada do vento pelas muralhas. Ele falava da força de seu povo, da lealdade, da dança selvagem que os lobos faziam sob as luas cheias. A beleza selvagem dos arredores contrastava com a contenção do castelo. Theron viu uma familiaridade distante no olhar de Lyra ao observar um lobo solitário uivar ao longe. Ele segurou as mãos dela, as suas quentes, as delas ainda frias. Nós éramos assim, Lyra, selvagens e livres. Nesse instante, Lyra levou a mão ao peito, sentindo o pequeno broche de cristal de gelo em seu manto. Ela o tirou, seus dedos pálidos roçando a superfície fria e lisa. O objeto cintilou. Uma sensação familiar, doce e amarga, invadiu seu peito.
Uma melodia antiga, sem letras ou ritmo definidos, começou a ressoar em sua mente, tão fraca que mal podia discernir. Não era uma memória clara, mas um eco profundo, uma ressonância de algo muito, muito importante. Seus olhos se levantaram para Teron, pela primeira vez com uma intensidade que não era apenas curiosidade, mas um anseio. Foi então que um mensageiro ofegante irrompeu na arena, curvando-se. Alfa Teron, notícias do conselho. Lord Kael convocou uma reunião de emergência. Há sussurros sobre a validade do seu casamento e a lealdade da rainha. O amor de Teron era posto à prova. Sua vontade de nutrir Lyra no tempo dela colidia brutalmente com a urgência política. O medo de perdê-la novamente para a amnésia, para Kael, para a crueldade do destino, era um frio ainda mais penetrante que o inverno eterno. Ele sentiu o peso do anel de casamento em seu dedo, um símbolo de um vínculo que Lyra não se lembrava, mas que ele jurou honrar. Naquela noite, na segurança dos aposentos aquecidos, enquanto Teron estava em uma reunião tensa com o conselho, Lyra estava inquieta. A melodia sussurrante do broche ainda em sua mente. Ela pegou um graveto fino de uma das plantas exóticas e, em um pequeno vaso de areia decorativo, começou a desenhar. Seus dedos se moviam com uma precisão que a surpreendia. Um círculo com linhas entrelaçadas, um símbolo estranho e complexo. Ela não sabia o que significava, mas sentia que era dela, uma parte de algo perdido que agora tentava se manifestar. Quando Teron voltou, exausto, encontrou Lyra adormecida, o símbolo na areia como um enigma silencioso, esperando para ser desvendado. O que aquele desenho escondia? O rei Alfa Teron entrou nos aposentos, o peso da reunião do conselho ainda o oprimindo. Seus olhos, já cansados, pousaram na figura adormecida de Lyra. O pequeno vaso de areia ao lado da cama revelava o desenho, um círculo com linhas entrelaçadas, um símbolo estranho e complexo. Ele o observou, sentindo um arrepio. Que segredo Lyra guardava, mesmo em seu sono? A preocupação com Kael e os sussurros políticos se misturava à urgência de entender o mistério dela. O amanhecer trouxe consigo a notícia de um ataque. Uma aldeia fronteiriça no sul, a mais isolada, havia sido invadida. Os ventos carregavam ecos de gritos e a fumaça de casas queimadas. Teron sentiu um aperto no peito. O inimigo, silencioso por tanto tempo, agora mostrava suas garras. A ameaça externa era real e ele precisava agir. No entanto, o dilema de Lyra pesava em sua alma. Naquela noite, o inverno eterno uivava lá fora, mas era o grito de Lyra que rasgava o coração de Teron. Ela se debatia na cama, suando frio, os olhos fechados em agonia. Não, o frio, o gelo. Ela murmurava, as palavras fragmentadas. Teron se jogou ao seu lado, puxando-a para seu peito forte. Ele a abraçou com desespero, tentando passar calor e segurança. Ela se aninhou, tremendo, seus pequenos tremores se acalmando gradualmente. Ele sentia cada soluço dela, cada tremor. Seu cheiro familiar, seu calor, eram a única coisa que parecia alcançar Lyra. Ele a acariciava, beijava sua testa, murmurava promessas vazias, mas que ele precisava dizer. Eu estou aqui, Lyra. Você está segura. Eu vou te proteger. O abraço de Teron era um porto seguro para Lyra em seu mar de confusão. Mesmo sem memória, seu corpo reagia àquele toque, àquela voz. Era uma familiaridade que vinha de um lugar mais profundo que a mente. As noites inquietas se tornaram uma rotina. Ele a embalava até que o sono a vencesse, e ela, por sua vez, encontrava consolo em seus braços, uma conexão inegável que transcendia o esquecimento.
Era nesses momentos que Theron sentia a Lyra que ele amava, mesmo que ela não se lembrasse de ser ela mesma. A tensão externa apenas fortalecia a bolha de intimidade que eles construíam. General Borin, um homem de rosto marcado e olhar severo, líder das tropas de elite, adentrou os aposentos sem cerimônia. Alpha Theron, o inimigo não espera. Precisamos de respostas. A segurança da rainha não pode comprometer a do reino. Sugiro que ela seja movida para as masmorras, onde estará mais segura. Theron rosnou. Ela não é uma prisioneira, Borin. Ela é a rainha. Com todo o respeito, meu rei, o que sabemos sobre a verdadeira condição dela? Borin lançou um olhar desconfiado para Lyra, que observava a troca com a curiosidade de uma criança. Esses ataques coordenados... É muito conveniente que ela reapareça agora, com a memória perdida. E se ela for um peão? Uma arma? Precisamos de medidas mais rígidas. Não podemos arriscar a segurança de reino por uma mulher que não nos reconhece. As palavras de Borin cravaram-se no coração de Theron como facas geladas. O medo, a paranoia de que Lyra pudesse ser usada contra ele, contra Eudória, apertou seu peito. E se Borin estivesse certo? E se ela fosse um instrumento do inimigo? Como ele poderia protegê-la do que a havia assombrado, se ela própria pudesse ser a porta de entrada para a escuridão? Era seu conflito interno mais profundo. O amor incondicional por Lyra colidia com o dever de proteger seu povo. Ele se recusou a levá-la às masmorras, mas, para apaziguar Borin, Theron concordou em aumentar a guarda em torno de Lyra, transformando os corredores do castelo em uma prisão de veludo. Lyra sentia a mudança. Os guardas, antes distantes, agora a seguiam como sombras, e ela se sentia mais prisioneira do que protegida. Os dias se seguiram. Lyra lutando contra pesadelos cada vez mais vívidos. Imagens fragmentadas de escuridão, correntes, rostos desfigurados e o frio, sempre o frio, a assombravam. Ela se agarrava a Theron, seus gritos abafados em seu peito. Ele tentava acalmá-la, mas seu próprio coração batia forte com o medo de que cada fragmento revelasse uma verdade mais terrível. Em uma de suas visões mais perturbadoras, Lyra se viu acorrentada, a luz fraca de uma caverna escura mal iluminando o chão gélido. Um objeto brilhava fracamente à distância. Era o broche de cristal de gelo, mas estava rachado, sujo, refletindo uma luz distorcida e maligna. Ela sentia não apenas o frio, mas uma dor dilacerante, um sentimento de traição e perda avassaladora. Acordou chorando, o broche em suas mãos, agora um símbolo de angústia. As incursões inimigas aumentavam. As torres de vigia do castelo reportavam mais e mais movimentos nas terras do sul. A pressão sobre Theron era imensa. Ele se via dividido entre o comando militar e o cuidado com Lyra. Uma noite, um ataque maior foi lançado contra a Fortaleza Alta. As defesas resistiram, os muros se mantiveram, mas o custo foi alto. A solução parcial de uma defesa bem-sucedida gerou um novo e terrível obstáculo. Os corpos dos invasores exibiam tatuagens rituais e um mapa encontrado com um deles indicava um único objetivo: a câmara privada do rei, os aposentos de Lyra. Eles estavam atrás dela. Naquela noite, depois de mais um pesadelo, Lyra acordou ofegante. Seus olhos, pela primeira vez, tinham um foco diferente. Ela agarrou a mão de Theron, seu aperto surpreendentemente forte. É ele, o Corvo Negro. Ela murmurou, seu olhar fixo no vazio, mas a voz carregada de um pavor sombrio. Malacor. Theron sentiu o sangue gelar. Malacor. O nome de um feiticeiro das sombras, o arqui-inimigo de seu pai, supostamente morto há décadas. Ele havia retornado. E ele queria Lyra.
O rei Alfa Teron sentiu as palavras de Lyra como um golpe no estômago. Malacor, o feiticeiro das sombras. Um nome sussurrado em pesadelos infantis, uma lenda sombria que ele achava ter morrido com seu pai. Mas ali, nos braços de Lyra, a realidade fria e brutal o atingia. Malacor queria Lyra, e pelo jeito, já a tinha tido. Ele a apertou contra si, o calor de seu corpo tentando afastar não apenas o frio da noite, mas o pavor que enchia o quarto. Malacor, o que ele fez com você, minha Lyra? A voz de Teron era um sussurro rouco, um misto de angústia e fúria crescente. O inimigo não era mais uma sombra nas terras do sul. Ele estava ligado a Lyra, a seu sofrimento. Lyra se encolheu. O olhar perdido, mas as palavras de Teron pareciam despertar algo mais profundo nela. Ela levou a mão ao broche de cristal de gelo em seu manto, seus dedos roçando a superfície fria. O objeto cintilou com uma luz pálida, quase melancólica. E então, aconteceu. Uma torrente avassaladora de imagens e sensações invadiu a mente de Lyra, como uma represa que se rompe. O ar gélido de uma masmorra escura, o cheiro de mofo e desespero, o brilho cruel de uma lâmpada de óleo, a voz fria e polida que zombava dela, que a mantinha acorrentada. Ela soltou um grito, não de medo, mas de pura, lancinante dor da memória. As mãos dela agarraram as de Teron com uma força surpreendente. Não foi Malacor, ela guinchou, seus olhos se arregalando com uma compreensão terrível. Foi Kyle, Lord Kyle. Ele me manteve lá, no fundo do castelo. Ele queria destruir você, Teron. Ele disse que eu era sua fraqueza. O mundo de Teron desabou. Kyle, o conselheiro sênior, o chefe da guarda, o homem em quem ele confiara por anos. A verdade era um choque brutal, mais cortante que qualquer lâmina. A fúria borbulhou em seu peito, uma raiva selvagem que ameaçava explodir, mas foi rapidamente dominada pelo pavor e pelo dever. Ele abraçou Lyra ainda mais forte, sentindo cada tremor dela, cada soluço doloroso. As memórias dela eram como facas, cada uma rasgando seu coração. Lyra, sua Lyra, havia sido torturada nas profundezas de seu próprio castelo por um homem que comia à sua mesa. A traição era um veneno que corria nas veias de Eldória. Ele dizia que você me abandonaria, Lyra murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele dizia que o inverno eterno era o nosso fim e que ele seria o novo Alfa. Ele me usou para te enfraquecer. A voz dela era quebrada, mas a clareza em seus olhos era inegável. A Lyra que ele amava estava começando a voltar, trazida de volta pelo horror de seu passado. Teron beijou sua testa, seus lábios tremendo. Eu nunca te abandonaria, minha luz. Nunca. Ele sentiu o coração apertar, o desejo de vingança fervendo. Ele queria Kyle morto. Queria rasgá-lo com as próprias mãos, mas precisava ser mais forte. O reino estava em jogo. A paranoia de Borin, a desconfiança de seus conselheiros, os ataques de Malacor. Tudo fazia sentido agora. Kael estava por trás de tudo, usando Malacor como uma distração, um peão para sua própria ascensão. Nesse instante, a curandeira Elara adentrou os aposentos, o rosto marcado por uma seriedade incomum. Ela parecia ter ouvido o grito de Lyra. Seus olhos perspicazes fixaram-se em Teron e em seguida em Lyra. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz baixa. Teron, ainda abraçando Lyra, virou o rosto para Elara, a voz gélida. Lord Kyle, ele sequestrou Lyra. Ele a manteve cativa. Ele é o traidor. Elara suspirou, um olhar de tristeza e confirmação em seu rosto. Eu suspeitava, meu rei. Notei padrões estranhos. As ervas que encontrei no sistema de Lyra quando a examinei pela primeira vez.
não eram venenos, mas compostos que suprimem a memória e a consciência, mantendo a pessoa em um estado de letargia. Encontrei vestígios de algo similar em relatórios antigos de meu avô sobre um culto sombrio que tentou derrubar a coroa anos atrás. E Kael, ele sempre esteve interessado nesses relatos. Além disso, ouvi fragmentos de conversas sobre passagens secretas, túneis abaixo da masmorra principal, abandonados há séculos. Apenas alguns conhecem a localização. Eu tenho o mapa que encontrei em velhos pergaminhos, e Kael estava sempre por perto quando eu o consultava. Elara tirou um pergaminho enrolado de dentro de suas vestes. Era um mapa antigo, detalhando passagens esquecidas sob a Fortaleza Alta. O coração de Theron se apertou. As evidências eram esmagadoras. Kael havia usado as próprias entranhas do castelo para seus propósitos sombrios. A fúria se misturava à dor, e Theron prometeu a si mesmo que Kael pagaria. Lyra, ainda tremendo, sentiu o corpo de Theron, a rocha sólida em meio à tempestade de suas memórias. Ele era a sua âncora. Ela olhou para ele, seus olhos agora cheios de reconhecimento, mas também de uma tristeza profunda e de uma nova e perigosa centelha de determinação. Nós temos que pará-lo, Theron, antes que ele destrua tudo. Ele já está em contato com Malacor. Ele planejou isso por anos. O conflito interno de Theron era agonizante. Ele queria arrancar a cabeça de Kael, mas a revelação de Lyra, a prova de Elara, significava que Kael não era apenas um traidor, mas um líder de uma conspiração maior, ligada a Malacor. Agir impulsivamente poderia desencadear uma guerra civil, dividir o reino em um momento em que a ameaça externa era mais forte do que nunca. Ele precisava ser astuto, não apenas forte. Ele precisava proteger Lyra e seu povo da maneira mais inteligente. Theron a abraçou novamente, sentindo a delicadeza de seu corpo, mas também a força que emergia dela. Ele a olhou nos olhos. A promessa silenciosa de um amor inquebrável. Nós vamos pará-lo, minha Lyra. Juntos. Lyra sentiu a segurança no aperto de Theron, a determinação em seus olhos. Ela tocou o broche de cristal de gelo em sua mão, que agora brilhava não mais com a luz da perda, mas com a da revelação. Ele era um lembrete de seu sofrimento, mas também da verdade que a libertaria. Naquela noite, sob o olhar vigilante de Elara, Theron e Lyra se uniram não apenas em corpo, mas em propósito. A Fortaleza Alta, antes um refúgio incerto, agora se revelava um ninho de víboras, com corredores secretos e sombras onde a traição havia florescido. O inverno eterno lá fora parecia menos ameaçador do que o inimigo que se escondia dentro das próprias muralhas. Kael havia planejado a queda de Theron, mas ele subestimara o amor que os unia. Theron a beijou suavemente, o sabor salgado das lágrimas de Lyra em seus lábios. Ele a tinha de volta e faria de tudo para que ela nunca mais fosse tirada dele. Mas a batalha mal havia começado. Como desmascarar Kael sem lançar Eldória ao caos? E o que Malacor faria agora que Lyra se lembrava? O rei sentia o peso do seu anel de casamento, agora um símbolo de um juramento que ele faria ser honrado, custe o que custar. A revelação de Lyra atingiu Theron como um inverno sem fim. A Fortaleza Alta, antes seu santuário, agora parecia uma gaiola, seus corredores ecoando com a traição de Kael. Theron sentiu um nó apertar em seu peito, uma mistura de fúria e culpa. Como ele pôde ser tão cego? Como falhou em proteger Lyra dentro de suas próprias muralhas? Seus olhos, antes cansados, ardiam agora com uma nova e perigosa determinação. Ele a abraçou com força, a dor de Lyra tornando-se a sua própria. Minha luz, ele sussurrou beijando seus cabelos. Eu sinto muito.
Eu deveria ter visto. Eu juro que Kyle vai pagar por cada momento de dor que ele te causou. As palavras eram um bálsamo para Lyra, a âncora que a puxava do abismo de suas memórias fragmentadas. Ela se agarrou a ele, sentindo o calor e a segurança que só Theron podia oferecer. Não foi sua culpa, Theron, Lyra murmurou, a voz ainda fraca, mas carregada de uma nova resolução. Ele era astuto. Ele nos enganou a todos, mas não mais. Ela olhou para ele, seus olhos agora um espelho de sua força recém-descoberta. Nós temos que agir. Ele não esperará. Aquele foi o primeiro vislumbre da Lyra que Theron havia amado, uma mulher de coragem inabalável. O coração dele se encheu de uma esperança ardente. A culpa ainda o mordia, um monstro silencioso que o lembrava de sua falha. Mas ter Lyra de volta, mesmo ferida e assombrada, era a prova de que ele ainda tinha algo para lutar. Seu dever para com o reino e sua lealdade à rainha se fundiam. Ele tinha que provar sua liderança e sua capacidade de proteger tudo o que amava. Nas noites seguintes, os aposentos aquecidos se tornaram seu quartel-general secreto. Elara, com sua sabedoria tranquila, se juntou a eles. Theron traçou planos, ouvindo atentamente as palavras de Lyra, que agora se lembrava de mais detalhes de seu cativeiro. Ela descrevia a rotina de Kyle, os guardas que a vigiavam, a frieza de suas palavras, a escuridão do esconderijo nas passagens secretas. Em um desses momentos de partilha, enquanto Theron a embalava após mais um pesadelo, Lyra pegou o broche de cristal de gelo. Seus dedos percorreram as bordas, a memória vívida agora. "Eu me lembro", ela disse, sua voz um sussurro assustado. "Kyle me deu isso, Theron. Antes de tudo, ele disse que era um presente para uma futura rainha. Um símbolo do nosso reino. Ele estava me manipulando desde o início." O sangue de Theron gelou. A manipulação de Kyle era mais profunda do que imaginava. O broche, antes um símbolo de amor e redenção, agora era um amargo lembrete de uma traição insidiosa. Ele o apertou na mão, sentindo a frieza do cristal, a raiva crescendo. A notícia de que Kyle era o traidor principal deveria ser um alívio, mas gerou um novo obstáculo: a desconfiança nos salões reais. Kyle, com sua oratória afiada, já havia plantado sementes de dúvida sobre a condição de Lyra e a capacidade de Theron de governar. Reuniões secretas se tornaram a norma. Theron precisava consolidar o apoio de seus nobres e do povo. Um passo arriscado com um traidor tão bem posicionado. Foi durante uma dessas reuniões com os chefes de clã que o general Boring, antes tão cético, começou a mudar. Lyra, embora ainda frágil, não se escondeu. Ela sentou-se ao lado de Theron, ouvindo com atenção e, em alguns momentos, fazendo perguntas pertinentes sobre as defesas da fronteira, demonstrando uma inteligência e uma resiliência que surpreenderam a todos. Seus olhos, que antes eram vazios, agora brilhavam com uma determinação silenciosa. Boring observou a troca de olhares entre o rei e a rainha, o apoio incondicional de Theron, a força emergente de Lyra. O cinismo em seu olhar começou a diminuir. "General Boring", Theron disse em um momento, sua voz firme, "eu entendo suas preocupações, mas a rainha Lyra é a prova viva da traição. Ela suportou o impensável. Eu preciso da sua lealdade, da sua espada." Boring olhou para Lyra, que sustentou seu olhar com uma calma impressionante. Ele viu não uma vítima, mas uma sobrevivente. A integridade de Theron, seu amor por Lyra e a própria força da rainha o convenceram. "Minha espada é sua, meu rei, e sua, minha rainha", Boring respondeu, sua voz grave e forte, um novo aliado crucial.
A solução parcial de conquistar Boring gerou, porém, um novo problema. A lealdade do general era um recurso valioso, mas Kael não era tolo. Kael não está sozinho. Boring advertiu em um encontro secreto, a luz fraca de uma vela projetando sombras dançantes na câmara de guerra subterrânea. Ele tem olhos e ouvidos em cada canto do castelo. Há informantes entre as tropas, entre os servos. Já ouvi sussurros, ordens sendo duplicadas, suprimentos desviados. Temos que ter cuidado com cada passo. A descoberta dos informantes de Kael apertou ainda mais o cerco. Cada um dos aliados de Theron poderia ser um espião. A atmosfera de intriga e desconfiança era sufocante. A paranoia crescia, mas Theron tinha que confiar em alguém. Ele se voltou para Lyra. Nós encontraremos esses informantes, Lyra disse, sua voz calma, mas com uma borda de aço. Ela havia passado por tanto, que o medo havia se transformado em um combustível para a ação. Eu me lembro de faces na masmorra, vozes. Talvez eu possa reconhecê-los. Theron a olhou, seu coração inchando de orgulho e amor. Lyra não era mais a ômega frágil que ele falhara em proteger. Ela era sua rainha, sua parceira, sua força. O vínculo entre eles se aprofundava a cada desafio, cada medo superado. O amor deles era um escudo contra a escuridão que Kael espalhava. Enquanto Lyra se esforçava para recuperar mais memórias, ela se dedicava a explorar o mapa das passagens secretas que Elara havia encontrado. Seus dedos percorriam as linhas antigas e um padrão estranho chamou sua atenção. Um pequeno símbolo quase imperceptível que se repetia em pontos estratégicos das passagens. Não era o seu símbolo, mas se parecia com um mapa, uma sequência de locais. Naquela noite, Lyra sentiu uma pontada de inspiração. Ela desenhou o símbolo em um pergaminho. Depois olhou para Theron. Eu sei o que é. Ele usou o broche como um mapa. Ele me mostrava isso quando eu estava presa. As palavras saíram apressadas. Não era para me torturar. Era para eu aprender. Kael planeja nos emboscar. Ele vai usar a rede de túneis para atacar de dentro para fora durante o dia da coroação dos novos lordes, quando a guarda estará no salão principal. Ele vai tentar capturar você e matar a mim na frente de todos para cimentar sua ascensão. Ele planeja destabilizar todo o reino. Theron sentiu um frio percorrer sua espinha, a coroação. O maior evento político do ano, um momento de celebração e vulnerabilidade. Kael havia planejado tudo com uma crueldade metódica. O rei Alfa apertou a mão de Lyra, sentindo a urgência da descoberta. Lyra tinha desvendado o plano final de Kael, um ataque surpresa que poderia derrubar Eldória. A verdadeira batalha estava apenas começando. A revelação de Lyra atingiu Theron como um inverno sem fim. A fortaleza alta, antes seu santuário, agora parecia uma gaiola, seus corredores ecoando com a traição de Kael. Theron sentiu um nó apertar em seu peito, uma mistura de fúria e culpa. Como ele pôde ser tão cego? Como falhou em proteger Lyra dentro de suas próprias muralhas? Seus olhos, antes cansados, ardiam agora com uma nova e perigosa determinação. Ele a abraçou com força, a dor de Lyra tornando-se a sua própria. Minha luz, ele sussurrou beijando seus cabelos. Eu sinto muito. Eu deveria ter visto. Eu juro que Kael vai pagar por cada momento de dor que ele te causou. As palavras eram um bálsamo para Lyra, a âncora que a puxava do abismo de suas memórias fragmentadas. Ela se agarrou a ele, sentindo o calor e a segurança que só Theron podia oferecer. Não foi sua culpa, Theron, Lyra murmurou, a voz ainda fraca, mas carregada de uma nova resolução. Ele era astuto, ele nos enganou a todos, mas não mais.
Ela olhou para ele, seus olhos agora um espelho de sua força recém-descoberta. Nós temos que agir. Ele não esperará. Aquele foi o primeiro vislumbre da Lyra que Theron havia amado, uma mulher de coragem inabalável. O coração dele se encheu de uma esperança ardente. A culpa ainda o mordia, um monstro silencioso que o lembrava de sua falha. Mas ter Lyra de volta, mesmo ferida e assombrada, era a prova de que ele ainda tinha algo para lutar. Seu dever para com o reino e sua lealdade à rainha se fundiam. Ele tinha que provar sua liderança e sua capacidade de proteger tudo o que amava, superando seu medo mais profundo de perdê-la novamente. Nas noites seguintes, os aposentos aquecidos se tornaram seu quartel-general secreto. Elara, com sua sabedoria tranquila, se juntou a eles. Theron traçou planos, ouvindo atentamente as palavras de Lyra, que agora se lembrava de mais detalhes de seu cativeiro. Ela descrevia a rotina de Kael, os guardas que a vigiavam, a frieza de suas palavras, a escuridão do esconderijo nas passagens secretas. Enquanto estudavam um mapa do reino espalhado sobre a mesa, Lyra deitou a cabeça no ombro de Theron, exausta. Ele a abraçou, sentindo seu corpo tremer levemente. E se falharmos, Theron? Ela sussurrou, a voz carregada de um medo antigo. Theron beijou sua testa. Não vamos. Estamos juntos, e é isso que importa. O toque dele era um porto seguro. Seus olhares, uma promessa inquebrável de apoio mútuo. Em um desses momentos de partilha, Lyra pegou o broche de cristal de gelo. Seus dedos percorreram as bordas, a memória vívida agora. Eu me lembro, ela disse, sua voz um sussurro assustado. Kael me deu isso, Theron. Antes de tudo, ele disse que era um presente para a futura rainha, um símbolo do nosso reino. Ele estava me manipulando desde o início. O sangue de Theron gelou. A manipulação de Kael era mais profunda do que imaginava. Ele olhou para o broche, antes um símbolo de amor e redenção, agora um amargo lembrete de uma traição insidiosa. Mas ao virá-lo, Lyra percebeu algo. Um pequeno entalhe, quase imperceptível. Formava um símbolo que ela reconheceu de contos antigos, o brasão de seu clã ancestral, esquecido por Kael. Era um detalhe que o traidor nunca teria conhecido, a prova irrefutável de sua verdadeira identidade, uma parte profunda de seu ser que o gelo não podia apagar. A notícia de que Kael era o traidor principal deveria ser um alívio, mas gerou um novo obstáculo: a desconfiança nos salões reais. Kael, com sua oratória afiada, já havia plantado sementes de dúvida sobre a condição de Lyra e a capacidade de Theron de governar. Reuniões secretas se tornaram a norma. Theron precisava consolidar o apoio de seus nobres e do povo, um passo arriscado com um traidor tão bem posicionado. Pelas ruas, os murmúrios de guerra se misturavam ao som dos ferreiros trabalhando, martelando novas armas. A atmosfera era de expectativa tensa. Foi durante uma dessas reuniões com os chefes de clã que o general Borin, antes tão cético, começou a mudar. Lyra, embora ainda frágil, não se escondeu. Ela sentou-se ao lado de Theron, ouvindo com atenção e, em alguns momentos, fazendo perguntas pertinentes sobre as defesas da fronteira, demonstrando uma inteligência e uma resiliência que surpreenderam a todos. Borin observou a troca de olhares entre o rei e a rainha, o apoio incondicional de Theron, a força emergente de Lyra. O cinismo em seu olhar começou a diminuir. Minha espada é sua, meu rei, e sua, minha rainha. Borin respondeu, sua voz grave e forte, um novo aliado crucial. Mas Borin logo advertiu, Kael não está sozinho. Ele tem olhos e ouvidos em cada canto do castelo.
Há informantes entre as tropas, entre os servos. Já ouvi sussurros, ordens sendo duplicadas, suprimentos desviados. Temos que ter cuidado com cada passo. A lealdade do general era um recurso valioso, mas Kael não era tolo. Elara, usando seus conhecimentos e contatos ocultos entre os antigos guardiões da biblioteca, desenterrou um pergaminho esquecido. Meus avós o chamavam de o caminho do eco, ela explicou, apontando para um trecho do mapa. Uma rota subterrânea, quase um labirinto que ligava os aposentos de Kael a um ponto cego nas defesas do salão principal. Kael planeja usar uma ala específica da masmorra como ponto de partida para a invasão, mas essa passagem secreta, se ativada de dentro, pode desmoronar parte do túnel, bloqueando a saída principal deles. E era uma fraqueza crucial no plano de Kael. Mas para Theron, a dificuldade de convencer certos líderes do conselho, ainda relutantes em acreditar na traição de Kael e desconfiados das lendas de Elara, era um novo e perigoso obstáculo. Lyra se dedicava com fervor aos estudos do mapa, traçando estratégias ao lado de Theron. Ela sentia o peso de seu trauma, mas canalizava essa dor em determinação. Eu sou mais forte do que ele pensa, ela dizia, seus olhos fixos no mapa. Theron, vendo a sua força, sentiu seu próprio coração se fortalecer. O medo de perdê-la se transformava em uma força motriz, a certeza de que ele lutaria com cada fibra de seu ser. Ele precisava ser decisivo, corajoso, não apenas por Eudória, mas por ela. Juntos eles refinaram o plano, integrando a descoberta de Elara para encurralar Kael. A coroação dos novos lordes se aproximava e, com ela, o dia do ataque planejado por Kael. O plano estava traçado, o inimigo se aproximava e a fortaleza alta se preparava para o combate. Na noite anterior, Theron e Lyra se encontraram em seus aposentos, a luz da lareira dançando em seus rostos. Ele a puxou para perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que era mais do que paixão. Era uma promessa, um juramento silencioso de que, não importa o que acontecesse, eles lutariam juntos. A determinação férrea de lutar pela liberdade e pelo amor queimava em seus corações. O dia da coroação amanheceu com um falso brilho. O sol, espreitando entre nuvens pesadas, mal aquecia a fortaleza alta. Lá dentro, no grande salão, os novos lordes se reuniam, suas vestes de seda e brocados contrastando com a tensão palpável no ar. Theron estava no centro do palco, sua armadura polida reluzindo, mas seus olhos, antes da cor da tempestade, agora carregavam o peso de 1000 invernos e a ardente determinação de um alfa pronto para a batalha. Lyra estava ao seu lado, seu vestido de cerimônia escondendo a pequena faca que Theron havia lhe dado. Seus olhos, antes perdidos, agora fixos e cheios de uma coragem que o próprio Theron não esperava. Ela segurava o broche de cristal de gelo, sua mão trêmula, mas firme. Um grito agudo rasgou o silêncio, não veio de fora, mas do subsolo. O plano de Kael havia começado. Agora! Theron rugiu, sua voz ecoando pelo salão. General Borin, antecipando o movimento, já havia posicionado suas tropas de elite. As passagens secretas. Protejam a rainha. Elara, civis e feridos. Kael, disfarçado entre a guarda pessoal do rei, lançou um sorriso cruel. Tarde demais, Theron. Eldoria cairá. A confusão explodiu. Gritos, o tinir de espadas, o uivo selvagem dos lobos de guarda. Borin liderou a investida principal. Suas tropas se chocando com os primeiros invasores que emergiam das passagens. A batalha se espalhou como fogo. Elara, com um pequeno grupo de curandeiros, já encaminhava as mulheres e crianças para as adegas mais protegidas do castelo.
transformando o refúgio dos civis em um bastião de resistência passiva. Ela sabia que sua maior força era o conhecimento de cada canto da fortaleza. No caos, Theron buscou os olhos de Lyra. Um olhar, uma promessa silenciosa de que lutariam juntos. Ela sentiu sua mão no broche. Ele está vindo pelos túneis principais, Theron. Lyra gritou, sua voz surpreendentemente forte, acima do clamor da batalha. Ele quer nos separar. Ele sentiu um arrepio. Kael era ardiloso. A ideia de Lyra ser uma armadilha ainda o atormentava, mas a força em seus olhos, a precisão de suas informações, varreram qualquer dúvida. Ele tinha que confiar nela, acima de tudo. Seu coração, uma fortaleza, pulsava com a ferocidade de um alfa, não apenas pelo reino, mas para proteger Lyra, para proteger seu futuro. Essa era a sua redenção. Theron e Lyra, com uma pequena guarda, avançaram para a entrada dos túneis principais. As passagens ecoavam com o som da batalha. A visibilidade era quase nula, mas Lyra, guiada por memórias fragmentadas e pelo símbolo do broche, liderava o caminho. "Por aqui!" ela indicou, apontando para uma bifurcação escura. "Ele esperará no centro." Eles emergiram em uma câmara subterrânea, grande e úmida, iluminada por tochas bruxuleantes. No centro estava Kael, cercado por seus lealistas mais próximos. Um sorriso presunçoso em seus lábios, como se já tivesse vencido. Ele parecia uma sombra dançando nas paredes. Finalmente, a rainha volta ao seu lugar. Kael zombou, seus olhos gélidos fixos em Lyra. "E o rei tolo vem junto." "Você é um traidor, Kael!" Theron rugiu, desembainhando sua espada. "Você pagará por isso!" A luta irrompeu. Os guardas de Theron se chocaram com os lealistas de Kael. Theron, uma força da natureza, moveu-se com uma fúria controlada, sua espada um borrão prateado. Mas ele estava sempre atento a Lyra, cobrindo seus movimentos enquanto ela, surpreendentemente ágil, se esquivava e contra-atacava com a pequena adaga. Seus movimentos eram sincronizados, uma dança mortal que falava de uma intimidade forjada no fogo. Lyra se viu de frente para Kael. Seus olhos se encontraram. O terror de seu cativeiro, a dor da traição, tudo veio à tona. Mas ela não vacilou. "Você nunca me quebrou, Kael!" ela gritou, avançando. Kael riu, um som cruel. "Você é um peão, Lyra, sempre foi, e será minha moeda de troca para Malacor." Enquanto Theron lutava contra 2 homens, protegendo a retaguarda de Lyra, Kael desferiu um golpe traiçoeiro contra ela. Theron gritou seu nome, sentindo o medo de perdê-la de novo, o paralisar por um segundo. Mas Lyra foi mais rápida. Ela se jogou para o lado, a adaga raspando o braço de Kael. Na queda, o broche de cristal de gelo em sua mão bateu no chão de pedra e se estilhaçou em 1000 fragmentos. Um pequeno pedaço de pergaminho caiu dos restos do broche, rolando até os pés de Kael. Ele o apanhou, a surpresa em seu rosto substituída por pânico. "Não!" ele sibilou. Lyra, ofegante, apanhou o pergaminho. Era pequeno, um papel envelhecido, com a caligrafia inconfundível de Kael. "Uma confissão. Ele me fez escrever, achando que seria usada contra você." Ela sussurrou, a voz embargada. Mas era sobre o plano dele com o Malacor, os túneis, as ervas da memória. Ele queria incriminar você por minha morte, Theron. Ele planejou tudo para te desmoralizar e assumir o trono. A voz de Lyra se elevou, um grito de dor e verdade. Kael avançou, desesperado para pegar o pergaminho, mas Theron interceptou-o com um golpe furioso. A verdade estava exposta, a prova nas mãos de Lyra. A fúria de Theron era selvagem, indomável. Ele via todo o sofrimento de Lyra, toda a traição nos olhos de Kael.
A batalha continuou, mais intensa. Kyle, encurralado, lutou com a ferocidade de um lobo raivoso. Lyra, com o pergaminho apertado na mão, se jogou na frente de Theron quando Kyle tentou um último golpe traiçoeiro. A adaga de Kyle a atingiu de raspão, mas Theron, impulsionado pelo sacrifício de Lyra, desferiu o golpe final. Kyle caiu, seu olhar gélido fixo no teto da caverna. Theron se ajoelhou ao lado de Lyra, ignorando seus próprios ferimentos. Lyra, você está bem? Ele a abraçou, seu corpo tremendo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, misturando-se ao sangue e à fuligem. Ela o abraçou de volta, a dor da ferida superficial sendo ofuscada pela vitória e pela certeza de seu amor. Boren e seus guardas adentraram a câmara, seus rostos marcados pela batalha. Eles viram Kyle caído e o pergaminho nas mãos de Lyra. A verdade finalmente revelada. Theron e Lyra se levantaram juntos, feridos, mas vitoriosos. O inverno não havia terminado e o caminho à frente era incerto. Malacor ainda espreitava nas sombras e o reino precisava se curar. Mas ali, em meio aos escombros e ao sangue, seus olhos se encontraram novamente. Não havia mais medo, apenas uma promessa. Uma promessa de um futuro que eles construiriam juntos, não importa o custo. Lyra entregou o pergaminho a Boren, sua voz agora firme e clara. A verdade, para todo o reino. Com Kyle derrotado e a verdade exposta, a Fortaleza Alta respirou aliviada, mas o frio do inverno eterno continuava lá fora. Theron e Lyra, lado a lado, sentiam o peso da vitória e a incerteza do amanhã. O reino havia sido salvo da traição interna, mas a ameaça de Malacor ainda pairava. Como eles reconstruiriam Eldória? E o que mais Lyra se lembraria? A revelação de Lyra atingiu Theron como um inverno sem fim. A Fortaleza Alta, antes seu santuário, agora parecia uma gaiola, seus corredores ecoando com a traição de Kyle. Theron sentiu um nó apertar em seu peito, uma mistura de fúria e culpa. Como ele pôde ser tão cego? Como falhou em proteger Lyra dentro de suas próprias muralhas? Seus olhos, antes cansados, ardiam agora com uma nova e perigosa determinação. Ele a abraçou com força, a dor de Lyra tornando-se a sua própria. Minha luz, ele sussurrou, beijando seus cabelos. Eu sinto muito, eu deveria ter visto. Eu juro que Kyle vai pagar por cada momento de dor que ele te causou. As palavras eram um bálsamo para Lyra, a âncora que a puxava do abismo de suas memórias fragmentadas. Ela se agarrou a ele, sentindo o calor e a segurança que só Theron podia oferecer. Não foi sua culpa, Theron, Lyra murmurou, a voz ainda fraca, mas carregada de uma nova resolução. Ele era astuto. Ele nos enganou a todos, mas não mais. Ela olhou para ele, seus olhos agora, um espelho de sua força recém-descoberta. Nós temos que agir. Ele não esperará. Aquele foi o primeiro vislumbre da Lyra que Theron havia amado, uma mulher de coragem inabalável. O coração dele se encheu de uma esperança ardente. A culpa ainda o mordia, um monstro silencioso que o lembrava de sua falha. Mas ter Lyra de volta, mesmo ferida e assombrada, era a prova de que ele ainda tinha algo para lutar. Seu dever para com o reino e sua lealdade à rainha se fundiam. Ele tinha que provar sua liderança e sua capacidade de proteger tudo o que amava, superando seu medo mais profundo de perdê-la novamente. Nas noites seguintes, os aposentos aquecidos se tornaram seu quartel-general secreto. Elara, com sua sabedoria tranquila, se juntou a eles. Theron traçou planos ouvindo atentamente as palavras de Lyra, que agora se lembrava de mais detalhes de seu cativeiro. Ela descrevia a rotina de Kyle, os guardas que a vigiavam,
a frieza de suas palavras, a escuridão do esconderijo nas passagens secretas. Enquanto estudavam um mapa do reino espalhado sobre a mesa, Lyra deitou a cabeça no ombro de Theron, exausta. Ele a abraçou, sentindo seu corpo tremer levemente. "E se falharmos, Theron?" Ela sussurrou, a voz carregada de um medo antigo. Theron beijou sua testa. "Não vamos. Estamos juntos e é isso que importa." O toque dele era um porto seguro, seus olhares, uma promessa inquebrável de apoio mútuo. Em um desses momentos de partilha, Lyra pegou o broche de cristal de gelo. Seus dedos percorreram as bordas, a memória vívida agora. "Eu me lembro", ela disse, sua voz um sussurro assustado. "Kael me deu isso, Theron. Antes de tudo, ele disse que era um presente para a futura rainha, um símbolo do nosso reino. Ele estava me manipulando desde o início." O sangue de Theron gelou. A manipulação de Kael era mais profunda do que imaginava. Ele olhou para o broche, antes um símbolo de amor e redenção, agora um amargo lembrete de uma traição insidiosa. Mas ao virá-lo, Lyra percebeu algo, um pequeno entalhe, quase imperceptível. Formava um símbolo que ela reconheceu de contos antigos. O brasão de seu clã ancestral, esquecido por Kael. Era um detalhe que o traidor nunca teria conhecido, a prova irrefutável de sua verdadeira identidade. Uma parte profunda de seu ser que o gelo não podia apagar. A notícia de que Kael era o traidor principal deveria ser um alívio, mas gerou um novo obstáculo: a desconfiança nos salões reais. Kael, com sua oratória afiada, já havia plantado sementes de dúvida sobre a condição de Lyra e a capacidade de Theron de governar. Reuniões secretas se tornaram a norma. Theron precisava consolidar o apoio de seus nobres e do povo. Um passo arriscado com um traidor tão bem posicionado. Pelas ruas, os murmúrios de guerra se misturavam ao som dos ferreiros, trabalhando, martelando novas armas. A atmosfera era de expectativa tensa. Foi durante uma dessas reuniões com os chefes de clã que o general Boring, antes tão cético, começou a mudar. Lyra, embora ainda frágil, não se escondeu. Ela sentou-se ao lado de Theron, ouvindo com atenção e, em alguns momentos, fazendo perguntas pertinentes sobre as defesas da fronteira, demonstrando uma inteligência e uma resiliência que surpreenderam a todos. Boring observou a troca de olhares entre o rei e a rainha, o apoio incondicional de Theron, a força emergente de Lyra. O cinismo em seu olhar começou a diminuir. "Minha espada é sua, meu rei, e sua, minha rainha", Boring respondeu. Sua voz grave e forte, um novo aliado crucial. Mas Boring logo advertiu: Kael não está sozinho. Ele tem olhos e ouvidos em cada canto do castelo. Há informantes entre as tropas, entre os servos. Já ouvi sussurros, ordens sendo duplicadas, suprimentos desviados. Temos que ter cuidado com cada passo. A lealdade do general era um recurso valioso, mas Kael não era tolo. Elara, usando seus conhecimentos e contatos ocultos entre os antigos guardiões da biblioteca, desenterrou um pergaminho esquecido. Meus avós o chamavam de O Caminho do Eco. Ela explicou, apontando para um trecho do mapa. Uma rota subterrânea, quase um labirinto, que ligava os aposentos de Kael a um ponto cego nas defesas do salão principal. Kael planeja usar uma ala específica da masmorra como ponto de partida para a invasão, mas essa passagem secreta, se ativada de dentro, pode desmoronar parte do túnel, bloqueando a saída principal deles. Era uma fraqueza crucial no plano de Kael, mas para Theron, a dificuldade de convencer certos líderes do conselho, ainda relutantes em acreditar na traição de Kael e desconfiados das lendas de Elara, era um novo e perigoso obstáculo.
Lyra se dedicava com fervor aos estudos do mapa, traçando estratégias ao lado de Theron. Ela sentia o peso de seu trauma, mas canalizava essa dor em determinação. "Eu sou mais forte do que ele pensa", ela dizia, seus olhos fixos no mapa. Theron, vendo a sua força, sentiu seu próprio coração se fortalecer. O medo de perdê-la se transformava em uma força motriz, a certeza de que ele lutaria com cada fibra de seu ser. Ele precisava ser decisivo, corajoso, não apenas por Eldória, mas por ela. Juntos, eles refinaram o plano, integrando a descoberta de Elara para encurralar Kael. A coroação dos novos lordes se aproximava, e com ela, o dia do ataque planejado por Kael. O plano estava traçado, o inimigo se aproximava e a fortaleza alta se preparava para o combate. Na noite anterior, Theron e Lyra se encontraram em seus aposentos, a luz da lareira dançando em seus rostos. Ele a puxou para perto, seus lábios encontrando os delas em um beijo que era mais do que paixão. Era uma promessa, um juramento silencioso de que, não importa o que acontecesse, eles lutariam juntos. A determinação férrea de lutar pela liberdade e pelo amor queimava em seus corações. O dia da coroação amanheceu com um falso brilho. O sol, espreitando entre nuvens pesadas, mal aquecia a fortaleza alta. Lá dentro, no grande salão, os novos lordes se reuniam, suas vestes de seda e brocados, contrastando com a tensão palpável no ar. Theron estava no centro do palco, sua armadura polida reluzindo, mas seus olhos, antes da cor da tempestade, agora carregavam o peso de 1000 invernos e a ardente determinação de um alfa pronto para a batalha. Lyra estava ao seu lado, seu vestido de cerimônia escondendo a pequena faca que Theron havia lhe dado. Seus olhos, antes perdidos, agora fixos e cheios de uma coragem que o próprio Theron não esperava. Ela segurava o broche de cristal de gelo, sua mão trêmula, mas firme. Um grito agudo rasgou o silêncio. Não veio de fora, mas do subsolo. O plano de Kael havia começado. "Agora!" Theron rugiu, sua voz ecoando pelo salão. General Boren, antecipando o movimento, já havia posicionado suas tropas de elite. "As passagens secretas! Protejam a rainha! Elara, civis e feridos!" Kael, disfarçado entre a guarda pessoal do rei, lançou um sorriso cruel. "Tarde demais, Theron. Eldoria cairá." A confusão explodiu. Gritos, o tinir de espadas, o uivo selvagem dos lobos de guarda. Boren liderou a investida principal, suas tropas se chocando com os primeiros invasores que emergiam das passagens. A batalha se espalhou como fogo. Elara, com um pequeno grupo de curandeiros, já encaminhava as mulheres e crianças para as adegas mais protegidas do castelo, transformando o refúgio dos civis em um bastião de resistência passiva. Ela sabia que sua maior força era o conhecimento de cada canto da fortaleza. No caos, Theron buscou os olhos de Lyra. Um olhar. Uma promessa silenciosa de que lutariam juntos. Ela assentiu, sua mão no broche. "Ele está vindo pelos túneis principais, Theron!" Lyra gritou, sua voz surpreendentemente forte, acima do clamor da batalha. "Ele quer nos separar." Ele sentiu um arrepio. Kael era ardiloso. A ideia de Lyra ser uma armadilha ainda o atormentava, mas a força em seus olhos, a precisão de suas informações varreram qualquer dúvida. Ele tinha que confiar nela, acima de tudo. Seu coração, uma fortaleza, pulsava com a ferocidade de um alfa, não apenas pelo reino, mas para proteger Lyra, para proteger seu futuro. Essa era a sua redenção. Theron e Lyra, com uma pequena guarda, avançaram para a entrada dos túneis principais. As passagens ecoavam com o som da batalha. A visibilidade era quase nula, mas Lyra, guiada por memórias fragmentadas e pelo símbolo do broche, liderava o caminho. "Por aqui."
Ela indicou apontando para uma bifurcação escura. Ele esperará no centro. Eles emergiram em uma câmara subterrânea, grande e úmida, iluminada por tochas bruxuleantes. No centro estava Kael, cercado por seus lealistas mais próximos, um sorriso presunçoso em seus lábios, como se já tivesse vencido. Ele parecia uma sombra dançando nas paredes. Finalmente, a rainha volta ao seu lugar. Kael zombou, seus olhos gélidos fixos em Lyra. E o rei tolo vem junto. Você é um traidor, Kael! Theron rugiu, desembainhando sua espada. Você pagará por isso! A luta irrompeu. Os guardas de Theron se chocaram com os lealistas de Kael. Theron, uma força da natureza, moveu-se com uma fúria controlada, sua espada um borrão prateado. Mas ele estava sempre atento a Lyra, cobrindo seus movimentos enquanto ela, surpreendentemente ágil, se esquivava e contra-atacava com a pequena adaga. Seus movimentos eram sincronizados, uma dança mortal que falava de uma intimidade forjada no fogo. Lyra se viu de frente para Kael. Seus olhos se encontraram. O terror de seu cativeiro, a dor da traição, tudo veio à tona, mas ela não vacilou. Você nunca me quebrou, Kael, ela gritou avançando. Kael riu, um som cruel. Você é um peão, Lyra, sempre foi, e será minha moeda de troca para Malacor. Enquanto Theron lutava contra 2 homens, protegendo a retaguarda de Lyra, Kael desferiu um golpe traiçoeiro contra ela. Theron gritou seu nome, sentindo o medo de perdê-la de novo o paralisar por um segundo. Mas Lyra foi mais rápida. Ela se jogou para o lado, a adaga raspando o braço de Kael. Na queda, o broche de cristal de gelo em sua mão bateu no chão de pedra e se estilhaçou em 1000 fragmentos. Um pequeno pedaço de pergaminho caiu dos restos do broche, rolando até os pés de Kael. Ele o apanhou, a surpresa em seu rosto substituída por pânico. Não! Ele sibilou. Lyra, ofegante, apanhou o pergaminho. Era pequeno, um papel envelhecido, com a caligrafia inconfundível de Kael. Uma confissão. Ele me fez escrever achando que seria usada contra você. Ela sussurrou, a voz embargada. Mas era sobre o plano dele com Malacor, os túneis, as ervas da memória. Ele queria incriminar você por minha morte, Theron. Ele planejou tudo para te desmoralizar e assumir o trono. A voz de Lyra se elevou, um grito de dor e verdade. Kael avançou, desesperado para pegar o pergaminho, mas Theron interceptou-o com um golpe furioso. A verdade estava exposta, a prova nas mãos de Lyra. A fúria de Theron era selvagem, indomável. Ele via todo o sofrimento de Lyra, toda a traição, nos olhos de Kael. A batalha continuou, mais intensa. Kael, encurralado, lutou com a ferocidade de um lobo raivoso. Lyra, com o pergaminho apertado na mão, se jogou na frente de Theron quando Kael tentou um último golpe traiçoeiro. A adaga de Kael a atingiu de raspão, mas Theron, impulsionado pelo sacrifício de Lyra, desferiu o golpe final. Kael caiu, seu olhar gélido fixo no teto da caverna. Theron se ajoelhou ao lado de Lyra, ignorando seus próprios ferimentos. Lyra, você está bem? Ele a abraçou, seu corpo tremendo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, misturando-se ao sangue e à fuligem. Ela o abraçou de volta. A dor da ferida superficial sendo ofuscada pela vitória e pela certeza de seu amor. Borin e seus guardas adentraram a câmara, seus rostos marcados pela batalha. Eles viram Kael caído e o pergaminho nas mãos de Lyra. A verdade finalmente revelada. Theron e Lyra se levantaram juntos, feridos, mas vitoriosos. O inverno não havia terminado e o caminho à frente era incerto. Malacor ainda espreitava nas sombras e o reino precisava se curar. Mas, ali, em meio aos escombros e ao sangue, seus olhos se encontraram novamente. Não havia mais medo,
Apenas uma promessa de um futuro que eles construiriam juntos, não importa o custo. Lyra entregou o pergaminho a Borinn, sua voz agora firme e clara. A verdade para todo o reino. Com Kael derrotado e a verdade exposta, a Fortaleza Alta respirou aliviada. Mas o frio do inverno eterno continuava lá fora. Theron e Lyra, lado a lado, sentiam o peso da vitória e a incerteza do amanhã. O reino havia sido salvo da traição interna, mas a ameaça de Malacor ainda pairava. Como eles reconstruiriam Eldória? E o que mais Lyra se lembraria? Os dias seguintes foram de intensa recuperação. Lyra, embora exausta, sentia uma energia renovada. O trauma permanecia, ecoando em pesadelos ocasionais, mas agora ela tinha Theron ao seu lado para afastar as sombras. Theron, por sua vez, abraçou seu papel de rei e parceiro com uma nova profundidade. A culpa por sua cegueira com Kyle foi lentamente substituída pela determinação de nunca mais falhar em proteger Lyra e seu povo. Sua liderança, antes marcada pela melancolia, florescia com uma sabedoria e empatia que vinham da dor compartilhada. A Fortaleza Alta se tornou um canteiro de obras. Os túneis de Kael foram inspecionados por Borinn, que descobriu mais esconderijos e rotas de fuga. Equipes de engenheiros trabalharam para reforçar as defesas, enquanto os jardins, antes tomados pelo gelo, começavam a ser preparados para a primavera. Lyra, em vez de se isolar, participava ativamente, caminhando pelos salões danificados, conversando com os artesãos e os guardas. Ela tinha um dom natural para inspirar. Seu sorriso, embora ainda velado por uma sombra de tristeza, era um farol de esperança. Em uma tarde tranquila, Theron a encontrou nos aposentos, olhando para os fragmentos do broche de cristal de gelo. A visão partiu seu coração novamente, mas ele viu a força em seus olhos. Os fragmentos da verdade, ela disse com um meio sorriso. Mas agora ele é livre, e eu também. Theron pegou as peças. Não vamos descartá-lo, ele declarou. Com a ajuda de um ferreiro e a sabedoria de Elara sobre os cristais de Eldória, Theron passou noites trabalhando. Ele poliu os fragmentos, unindo-os em um novo amuleto, mais forte e translúcido, mas com as cicatrizes visíveis. No centro, ele gravou o brasão do clã de Lyra que ela havia reconhecido. É um símbolo de nossa força, Lyra, ele disse, colocando-o em seu pescoço. Das verdades reveladas e do amor que nos une. Uma memória de tudo o que superamos. Lyra tocou o amuleto, seus olhos marejados de gratidão e amor. Era um lembrete do que havia sido roubado, mas também do que havia sido reconquistado e fortalecido. A reconstrução do reino prosseguia, mas não sem novos obstáculos. A aldeia queimada no sul, um lembrete sombrio do inverno eterno e dos ataques de Malacor, precisava ser reerguida. Theron e Lyra viajaram até lá, encontrando um povo desolado, mas determinado. Lyra, com seu conhecimento de botânica, sugeriu métodos para cultivar safras resistentes ao frio, enquanto Theron organizava o envio de suprimentos e mão de obra. Precisamos de um novo tratado de comércio com as terras do leste, Lyra disse a Theron, durante uma reunião do Conselho Noturna. Nossas reservas estão baixas, e a próxima colheita não será suficiente. Eles têm grãos que prosperam em climas mais frios. A ideia era arriscada, pois as terras do leste eram conhecidas por sua indiferença aos problemas de Eldória. Borinn, agora um fiel aliado, liderava as tropas na pacificação das fronteiras, mas os relatos de atividades estranhas de Malacor, perto de antigas ruínas, assombravam as discussões. Ele havia descoberto um grupo de viajantes assustados que falavam de símbolos sombrios e sussurros de sacrifícios perto de uma vila abandonada na fronteira.
Malacor estava se movendo. Elara, que supervisionava a cura dos feridos e o bem-estar mental do povo, relatava o impacto do trauma da traição de Cael. As pessoas estão com medo de confiar, meu rei, não apenas nos estranhos, mas em si mesmas. É uma ferida que o tempo não curará sozinho. Lyra dedicou-se a essas comunidades, ouvindo suas histórias, oferecendo conforto e esperança. Ela organizou celebrações, revitalizou antigos festivais e criou espaços para que as pessoas pudessem se expressar. Era um trabalho lento, mas essencial para curar a alma de Eldoria. O amor de Teron e Lyra se consolidava em cada desafio. Eles passavam horas discutindo estratégias, seus olhares se encontrando com uma compreensão silenciosa. Ele a via não apenas como sua rainha e esposa, mas como uma parceira insubstituível, cuja força o completava. Lyra, por sua vez, encontrou seu propósito. As cicatrizes de seu passado eram parte dela, mas não a definiam. Ela era a luz de Eldoria, uma líder por direito próprio, ao lado de seu alfa. Em momentos de cansaço e dúvida, o toque de Teron em seu amuleto novo era um lembrete de sua promessa. Com a primavera começando a desafiar o inverno eterno, os conselhos de guerra se tornavam mais frequentes. Teron e Lyra, lado a lado, traçavam planos para enfrentar Malacor, enquanto a vida lentamente retornava às terras. A Fortaleza Alta, antes palco de traição, era agora o coração de um reino resiliente, forjado na dor e na esperança. Mas o orbe escuro de Malacor ainda pairava sobre Eldoria, uma ameaça que aguardava o momento certo para atacar. A verdadeira batalha pela alma do reino ainda estava por vir. O inverno eterno uivava, mas a Fortaleza Alta, agora um coração pulsante de resistência e esperança, não temia mais. A ameaça de Malacor não podia ser ignorada. Teron e Lyra, lado a lado, reuniram seus conselheiros. Elara trouxe novas informações de antigos tomos, rituais que Malacor usava para controlar o gelo e a escuridão, e também suas vulnerabilidades. Borin, com seus batedores, confirmou a localização do feiticeiro. As ruínas geladas do sul, onde os ventos uivavam como fantasmas antigos. Ele quer um novo sacrifício, Lyra disse, sua voz firme, embora a lembrança de seu próprio cativeiro ainda a assombrasse. Ela segurava o amuleto de cristal em seu pescoço, o brasão de seu clã ancestral brilhando. Ele busca poder para solidificar o inverno eterno. Ele se alimenta do medo. Teron apertou sua mão. Ele a via não mais como a vítima que ele precisava salvar, mas como a rainha que lutaria ao seu lado, sua força complementando a dele. Então, vamos dar a ele o oposto, esperança. A expedição foi diferente de tudo que Teron já havia liderado. Não era apenas uma batalha, mas um ato de fé. Ele e Lyra viajaram na vanguarda, o general Borin e suas tropas de elite logo atrás. O inverno eterno tentou detê-los, com nevascas furiosas e ventos cortantes, mas a determinação do rei e da rainha era inabalável. Nas ruínas, Malacor os aguardava. Sua figura alta e sombria pairava sobre um círculo de gelo e sombras. Seus olhos, vermelhos como brasas, fixaram-se em Lyra. A rainha voltou, e com memórias. Que pena, sua morte será ainda mais potente, Teron. Você não me levará novamente, Malacor. Lyra retrucou, sua voz ressoando com uma coragem surpreendente. Ela tocou o amuleto, e um brilho suave emanou dele, uma luz pálida contra a escuridão do feiticeiro. As memórias de seu cativeiro com Kyle, o frio e a dor, não a quebravam mais. Elas a fortaleciam. Ela era a prova de que a luz podia vencer a escuridão. Teron avançou, sua espada desembainhada, o coração ardendo com uma fúria controlada.
Não era a raiva cega do passado, mas a fúria protetora de um alfa que havia aprendido a amar incondicionalmente. Seu reinado de terror acaba aqui, Malachor. A batalha foi feroz. Malachor conjurava tempestades de gelo e invocações sombrias, mas Theron e Borin lutavam com uma coordenação impecável. Lyra, porém, foi a chave. Guiada por uma intuição que vinha de seu passado sofrimento e de uma nova conexão com os elementos, ela apontou para pontos fracos nos rituais de Malachor, usando o amuleto como um foco para sua própria, inata resistência à escuridão. Ela o havia visto manipulando o gelo através do broche de Kyle, e agora, com o amuleto restaurado, ela podia sentir a verdade. Os cristais, ele os usa para canalizar o poder, Lyra gritou, apontando para pequenas estacas de gelo que cercavam Malachor. Destruam-nas! Com essa revelação, Theron e Borin mudaram sua estratégia. Enquanto Theron confrontava Malachor diretamente, Borin e seus homens atacavam as estacas de gelo. Um a um, os focos de poder do feiticeiro se estilhaçavam. Malachor, enfraquecido, soltou um grito de fúria e desespero. Theron, com um golpe poderoso de sua espada, quebrou o último cristal que o feiticeiro carregava, e a escuridão que o envolvia começou a se dissipar. Malachor desabou, seu corpo se transformando em cinzas gélidas, levadas pelo vento. Um silêncio estranho tomou conta das ruínas, um silêncio de alívio e exaustão. Os céus que antes uivavam começaram a se abrir e um raio de sol pálido perfurou as nuvens, tocando o rosto de Lyra. Theron se apressou até ela, seus olhos cheios de preocupação, mas também de um amor avassalador. Ele a abraçou, sentindo o calor de seu corpo, a vida que pulsava nela. Conseguimos, minha luz, conseguimos. Lyra o abraçou de volta, as lágrimas rolando por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Ela sentiu o braço dele, as cicatrizes de Theron. O seu amor era uma cicatriz no tempo, uma prova de que se pode cair, mas também de que se pode levantar e voar. O amuleto em seu pescoço pulsou, refletindo a luz do sol. Ele era um testemunho da dor, da revelação e, acima de tudo, do amor. Os dias que se seguiram foram de cura para Eldória. O inverno eterno começou a recuar, as geleiras derreteram, revelando terras férteis. A primavera chegou, tímida no início, mas depois exuberante, pintando a paisagem com cores vivas. Theron e Lyra lideraram a reconstrução. Ele, com a sabedoria de um rei que havia superado sua culpa mais profunda, ouvia a todos, tomava decisões justas e compassivas. Sua liderança era firme, mas gentil. Lyra, uma rainha resiliente e forte, usava seu conhecimento da terra para guiar os lavradores, incentivava a troca de sementes e o plantio de novas colheitas. Ela organizou caravanas de comércio com as terras do leste, estabelecendo novas alianças e fortalecendo o reino. O trauma de Kyle e Malachor deixou suas marcas, mas também forjou um povo mais unido e forte. Elara trabalhou incansavelmente, não apenas curando corpos, mas também as almas feridas, usando as cerimônias de cura de Lyra para restabelecer a confiança. Borin, com lealdade inabalável, comandava uma guarda renovada, vigilante, mas não paranoica. Na Fortaleza Alta, um novo sentido de lar floresceu. Lyra revitalizou a estufa particular, agora um símbolo de vida e renascimento. Ela ensinava as crianças sobre as plantas, sobre a história do reino, sobre a importância da resiliência. O riso dela, que um dia foi a melodia de Eldória, agora ecoava novamente pelos corredores, mais profundo e significativo, carregando a sabedoria da dor e a alegria da superação.
Um ano se passou desde a derrota de Malacor. Em um dia ensolarado, o primeiro dia da verdadeira primavera, Theron e Lyra estavam no topo da fortaleza alta. A grama verde cobria as planícies, as flores silvestres brotavam, e o rio, antes congelado, corria livremente. As casas da aldeia do sul, reconstruídas, brilhavam ao sol. Theron a puxou para perto, entrelaçando seus dedos nos dela. Seu amor era uma força inquebrável, um farol de esperança que havia resistido ao inverno eterno. Ele havia superado o fantasma de sua culpa, abraçando o amor e a vida com uma profundidade que nunca imaginou possível. Lyra, ao seu lado, havia recuperado sua identidade, sua força e seu propósito, transformando suas cicatrizes em sabedoria. Ela tocou o amuleto em seu pescoço. Os fragmentos de cristal brilhavam sob o sol, as rachaduras visíveis, mas agora parte de uma beleza maior. Era um lembrete de tudo o que haviam perdido e, mais importante, de tudo o que haviam conquistado juntos. Nosso reino floresceu, Lyra, Theron sussurrou, a voz carregada de emoção. Lyra se virou para ele, seus olhos cheios de luz e um amor que transcendia todas as palavras. E nosso amor, Theron, ele floresceu ainda mais. Eles se beijaram, um beijo de promessa, de redenção e de um futuro construído sobre a força inquebrável de dois corações que juntos haviam desafiado e vencido o inverno eterno. Eldoria, finalmente livre, prosperava sob a liderança unida de seu rei Alfa e de sua rainha Ômega, um testemunho eterno do poder do amor e da resiliência.